Temas desta aula de revisão: derivada da função horária dos espaços para obtenção da função horária da velocidade escalar, posição inicial e velocidade escalar inicial da partícula, instante a partir do qual uma partícula, obedecendo à função horária dos espaços de segundo grau, inverte o sentido de movimento. Uma partícula descreve trajetória retilínea obedecendo à seguinte função horária dos espaços: S igual a 7 mais 1 vezes t mais 10t ao quadrado, válida para tempo em segundos e posição em metros. O instante t considerado é sempre maior ou igual a zero. A pergunta é: qual é a função horária da velocidade escalar da partícula? A função horária da velocidade escalar é obtida derivando-se a função horária dos espaços. Então vamos lá. A função horária dos espaços, que é de segundo grau, é dada por S igual a 7 mais 1t mais 10t ao quadrado. Lembre-se que o termo independente 7 pode ser escrito como sendo 7 vezes t elevado a zero. 1 vezes t equivale a 1 vezes t elevado à primeira. Vamos aplicar a regra da derivada. Derivada da função horária dos espaços gerará uma nova função, a função horária da velocidade escalar. Vamos aplicar a regra da derivada. Derivada de 7 vezes t elevado a zero. Pega-se o expoente, passa-se multiplicando 0 vezes 7 e do expoente subtraímos 1. t elevado a zero menos 1. Observe que o produto de 0 por 7 vezes t elevado a menos 1 é igual a zero. Portanto, derivada de 7 desse termo do polinômio é zero. A derivada do termo independente é sempre nula. Agora vamos derivar o termo 1 vezes t à primeira. Pega-se o expoente, passa-se multiplicando o coeficiente 1 vezes mais 1 vezes t elevado a 1 menos 1. Ora, 1 vezes mais 1, mais 1. 1 menos 1, 0. Porém, qualquer grandeza elevada a zero é igual a 1. Então temos que 1 vezes 1 é 1. Então a derivada do termo 1 vezes t mais 1t é mais 1. Agora vamos derivar 10t ao quadrado. 2 vezes mais 10, o coeficiente é positivo, observe, vezes t elevado a 2 menos 1. Então, 2 vezes mais 10, mais 20. 2 menos 1, 1. Então, ficará mais 20 vezes t à primeira. Logo, a equação da velocidade pode ser escrita como sendo mais 1 mais 20 vezes t. Não há necessidade de escrever 0 mais 1. Ou v igual a 1 mais 20t. Das alternativas, a alternativa correta, D de dado. Lembre-se que essa função também está no sistema internacional. Tempo em segundos e agora a velocidade escalar em metros por segundo. Lembre-se também, se derivarmos uma função horária dos espaços de segundo grau, vamos obter uma função horária da velocidade escalar de primeiro grau. Uma partícula descreve trajetória retilínea obedecendo a seguinte função horária dos espaços: S igual a menos 4, menos 5t, menos 8t ao quadrado, no sistema internacional, válida para t maior ou igual a zero. Sistema internacional, tempo em segundos, posição em metros. Observe que a função horária dos espaços é de segundo grau. A função horária da velocidade escalar da partícula é dada por: a função horária da velocidade escalar, novamente, deve ser obtida derivando-se a função horária dos espaços. Observe que a função horária dos espaços é de segundo grau, portanto a derivada será uma função horária da velocidade escalar de primeiro grau. Outro detalhe interessante é que classificamos o movimento como sendo uniformemente variado quando a posição em função do tempo for uma expressão de segundo grau. Bem, vamos lá. S igual a menos 4, menos 5, menos 8t ao quadrado. Vamos derivar.
Lembre-se que o termo independente de menos 4 pode ser escrito como sendo menos 4 vezes t elevado a zero. E o termo menos 5t, na verdade, pode ser escrito como sendo menos 5 vezes t elevado à primeira. Vamos derivar. Derivada do espaço é a velocidade escalar. Derivada do termo menos 4 vezes t elevado a zero. 0 vezes menos 4 vezes t elevado a zero menos 1. Ora, 0 vezes menos 4 vezes t elevado a zero menos 1 é zero. Então, a derivada de menos 4 é zero. De fato, a derivada do termo independente de um polinômio é zero. Agora vamos derivar o termo menos 5 vezes t à primeira. Então, teremos 1 vezes menos 5 vezes t elevado a 1 menos 1. Ora, 1 vezes menos 5, menos 5. t elevado a 1 menos 1, t elevado a zero. t elevado a zero é igual a 1. Então, menos 5 vezes 1, menos 5. Então, derivada de menos 5t é menos 5. Agora vamos derivar o termo menos 8t ao quadrado. 2 vezes menos 8 vezes t elevado a 2 menos 1. Teremos menos 16 vezes t à primeira. Então a equação ficará escrita da seguinte forma. V igual a menos 5 menos 16t. Alternativa certa, C. Lembre-se, ao derivar uma função horária dos espaços de segundo grau, obteremos uma função horária da velocidade escalar de primeiro grau. Como a função horária dos espaços é de segundo grau, classificamos o movimento como um movimento uniformemente variado. Então, quando a velocidade escalar em função do tempo for de primeiro grau, o movimento também será uniformemente variado. Como a equação estava no sistema internacional, a equação obtida também estará. Tempo segundos, velocidade escalar em metros por segundo. Uma partícula descreve trajetória retilínea obedecendo a seguinte função horária dos espaços. S igual a 4t ao quadrado menos 7t ao cubo no sistema internacional, válida para t maior ou igual a zero. Bem, agora temos uma função horária dos espaços de terceiro grau. O movimento será classificado como movimento variado. Então, a partícula que possui função horária dos espaços polinomial de grau maior do que 2 possuirá o movimento variado. A função horária da velocidade escalar será obtida derivando-se a função horária dos espaços. Então vamos lá? Sabemos que a função horária dos espaços é S igual a 4t ao quadrado menos 7t ao cubo. Vamos aplicar a derivada? Derivada da função horária dos espaços gerará a função horária da velocidade escalar. Derivada de 4t ao quadrado, 2 vezes mais 4 vezes t elevado a 2 menos 1. Ora, 2 vezes mais 4 mais 8. 2 menos 1, 1. Então a derivada de 4t ao quadrado mais 8t elevado à primeira, ou, como já sabemos, mais 8t. Agora vamos derivar o termo menos 7t ao cubo. Então, 3, que é o expoente, vezes menos 7, e do expoente subtraímos 1. t elevado a 3 menos 1. 3 vezes menos 7, menos 21. 3 menos 1, t ao quadrado. Então, a função da velocidade será v igual a 8t menos 21t ao quadrado. Então, se temos uma função horária dos espaços de terceiro grau e a derivamos, obtemos uma função horária da velocidade escalar de segundo grau. Portanto, a alternativa certa, B. Uma partícula descreve trajetória retilínea com a equação horária dos espaços dada por S igual a 1t ao quadrado menos 2t mais 1 no sistema internacional, válida para t maior ou igual a zero. Observe que a função horária dos espaços fornecida é de segundo grau. Classificaremos o movimento, então, como movimento uniformemente variado. Determine. Questão A. A posição inicial da partícula. Bem, a posição inicial da partícula
é calculada no instante t igual a zero, ou seja, é a posição da partícula quando dispara o relógio, na origem dos tempos. Então basta substituir o instante t igual a zero na função horária dos espaços para calcular a posição inicial. Façamos isso. Em t, vamos substituir zero. Ora, 0 ao quadrado, 0, 0 vezes 1, 0. 0 vezes menos 2, 0. Então temos que a posição inicial será 0 menos 0 mais 1. Portanto, a posição inicial é de 1 metro. Questão B. A função horária da velocidade escalar. Para se obter a função horária da velocidade escalar, basta se derivar a função horária dos espaços. Então vamos lá? Derivada de 1t ao quadrado, 2 vezes mais 1 vezes t elevado a 2 menos 1. Derivada de menos 2t à primeira, 1 vezes menos 2 vezes t elevado a 1 menos 1. Derivada do termo independente 1. Lembre-se que é equivalente a 1 vezes t elevado a 0. 0 vezes 1 vezes t elevado a 0 menos 1. Então vamos obter que a equação da velocidade será 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 no expoente, 1. Então 2t à primeira. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes t elevado a 0, menos 2. E 0 vezes os termos 1 vezes t elevado a 0 menos 1 é 0. Então, esta é a equação da velocidade. Observe que, se temos uma função horária do espaço de segundo grau, ao aplicar o recurso da derivada, para se encontrar a função horária da velocidade escalar, obtemos a velocidade de função do tempo de primeiro grau. C. A velocidade escalar inicial. A velocidade escalar inicial deve ser calculada na origem dos tempos, pois essa é a definição. Velocidade escalar inicial é a velocidade escalar quando disparamos o relógio. Então vamos utilizar da função horária da velocidade escalar para calcular a velocidade escalar inicial. Basta impor ao instante t da função o valor zero. Então a velocidade escalar inicial será 2 vezes t, o t igual a 0, menos 2. Ora, 2 vezes 0, 0. 0 menos 2, menos 2 metros por segundo. Observe que a velocidade escalar pode ser um número positivo ou negativo. Então vamos lá? Novamente, a velocidade escalar inicial é a velocidade escalar da partícula no instante t igual a 0, que pode ser obtida tendo a função horária da velocidade escalar, que por sua vez foi obtida pelo recurso da derivada. D. O instante a partir do qual a partícula inverte o sentido de movimento. Como a partícula obedece uma função horária dos espaços de segundo grau, para se determinar o instante a partir do qual ocorre a inversão do sentido de movimento, basta lembrar que a inversão do sentido de movimento ocorrerá quando a velocidade escalar da partícula se anular, ou seja, devemos calcular o instante em que a velocidade escalar torna-se zero. Na questão B, pelo processo da derivada da função horária dos espaços, obtivemos a função horária da velocidade escalar, 2t menos 2. Então vamos impor que a velocidade escalar em algum instante seja zero, e vamos calcular esse instante. Isolamos, temos 2t igual a 2, passamos menos 2 para o outro lado da igualdade, por assim dizer. Então, t é igual a 2 dividido por 2. 2 multiplicando passou dividindo. Então, a partir do instante t igual a 1 segundo, a partícula inverte o sentido de movimento. De fato, observe que, para instantes anteriores a 1 segundo, o sinal da velocidade escalar é diferente do sinal da velocidade escalar para instantes posteriores a 1 segundo. Lembre-se que o sinal da velocidade escalar está relacionado com o sentido de movimento da partícula sobre a trajetória orientada. Então, se uma partícula obedece uma função horária dos espaços de segundo grau,
Para se calcular o instante a partir do qual ela inverte o sentido de movimento, basta se calcular o instante em que a velocidade escalar se anula. E a posição em que ocorre a inversão do sentido de movimento. Bem, devemos calcular a posição da partícula através da função horária dos espaços fornecida. S igual a 1t ao quadrado menos 2t mais 1. Vamos calcular a posição em que ocorre a inversão. A inversão ocorre a partir do instante t igual a 1 segundo. Então, vamos calcular a posição nesse instante. Basta substituir em t o instante em que ocorre a inversão, a partir do qual ocorrerá. t igual a 1. Então, vamos ter que 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, 1 menos 2 mais 1. Então, ocorrerá na posição 0. Então, nesse caso, a inversão do sentido de movimento ocorreu na origem dos espaços. Uma partícula descreve trajetória retilínea com a equação horária dos espaços dada por S igual a 3 menos 4t mais 1t ao quadrado, válida para t maior ou igual a 0 no sistema internacional. Determine a posição inicial da partícula. A posição inicial deve ser determinada no instante t igual a 0, na origem dos espaços. Então, basta substituir t igual a 0 na função horária dos espaços e obteremos a posição inicial. Ora, menos 4 vezes 0, 0. 1 vezes 0 ao quadrado, 0. Então, teremos 3 menos 0 mais 0. Posição inicial, então, 3 metros. B. Determine a função horária da velocidade escalar. Bem, se derivarmos a função horária dos espaços, vamos obter a função horária da velocidade escalar. Derivada de 3 será 0 vezes 3 vezes t elevado a 0 menos 1. Ou seja, a derivada de um termo independente será 0. Derivada de menos 4t à primeira. 1 vezes menos 4 vezes t elevado a 1 menos 1. Será igual a menos 4. Derivada de 1t ao quadrado. 2 vezes 1 vezes t elevado a 2 menos 1. Será 2t. Então, aí está a equação da velocidade. Menos 4 mais 2t no sistema internacional. Questão C. Determine a velocidade escalar inicial da partícula. Lembre-se que a velocidade escalar inicial é determinada para o instante t igual a 0. Logo, basta substituir t igual a 0 na equação da velocidade. V igual a menos 4 mais 2t. Impondo t igual a 0, temos a velocidade escalar inicial. A velocidade escalar inicial será menos 4 metros por segundo. D. Determine o instante a partir do qual a partícula inverte o sentido de movimento. Lembremos, se a posição em função do tempo é de segundo grau, basta impor que a partícula inverte o sentido de movimento a partir do instante que sua velocidade escalar tornar-se nula. Como já temos a função da velocidade escalar, obtida no item B, sabemos que V é igual a menos 4 mais 2t. Ora, impondo que V é igual a 0, temos que 2t é igual a 4. Logo, t é igual a 4 dividido por 2. Logo, t é igual a 2 segundos. A partir desse instante, a partícula inverterá o sentido de movimento. E. Determine a posição em que ocorre a inversão do sentido de movimento. Basta substituir no instante t da função horária dos espaços, S igual a 3 menos 4t mais 1t ao quadrado, o instante em que ocorre a inversão do sentido de movimento, o instante t igual a 2. Aí calcularemos a posição em que ocorre a inversão. Vamos lá? Basta substituir t igual a 2 na função. Então temos que 2 vezes menos 4, menos 8. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. Então a posição será 3 menos 8 mais 4. Ou seja, ocorrerá a inversão do sentido de movimento na posição menos 1 metro. Então,
Se sabemos o instante em que ocorre a inversão do sentido do movimento e queremos saber a posição em que ocorre a inversão do sentido do movimento, basta substituir o instante de inversão na função horária dos espaços e calcularemos a posição em que ocorre essa inversão. Uma partícula descreve trajetória retilínea com a equação horária dos espaços dada por S igual a 4 vezes t ao quadrado menos 8t mais 6. Sistema internacional. Observe que, novamente, a função horária dos espaços fornecida é de segundo grau. Determine. A. A posição inicial da partícula. Então vamos lá. A posição inicial é calculada para t igual a 0. Basta substituir t igual a 0 na função horária dos espaços. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes menos 8, 0. Então a posição inicial será 6 metros. Questão B. Determine a função horária da velocidade escalar. Novamente, basta derivar a função horária dos espaços. Derivada de 4t ao quadrado, 2 vezes 4 vezes t elevado a 2 menos 1. Derivada de menos 8t a primeira, 1 vezes menos 8 vezes t elevado a 1 menos 1. Derivada do termo independente 6, 0 vezes 6 vezes t elevado a 0 menos 1. Então, temos a seguinte equação horária da velocidade escalar. V igual a 8t menos 8. No Sistema Internacional de Unidades. C. Determine a velocidade escalar inicial. Novamente, basta impor na função horária da velocidade escalar o instante t igual a 0. E aí calcularemos a velocidade escalar inicial. Então, v igual a 8t menos 8. Para t igual a 0, a velocidade escalar inicial, então, é de menos 8 metros por segundo. D. Determine o instante a partir do qual a partícula inverte o sentido de movimento. Como a função horária do espaço é de segundo grau, basta calcular o instante em que a velocidade escalar se anula. Bem, já temos a função horária da velocidade escalar, vamos substituir. 0 igual a 8t menos 8. Isolando, 8t igual a 8. t igual a 8 dividido por 8, então isso ocorre a partir do instante t igual a 1 segundo. E. Determine a posição em que ocorre a inversão do sentido do movimento. Agora, basta substituir o instante em que ocorre a inversão na função horária dos espaços. Vamos lá? Então, para t igual a 1, temos que S igual a 4 vezes 1 ao quadrado, 4. Menos 8 vezes 1, menos 8, mais 6. Então, menos 4 mais 8 mais 6. A posição de inversão, 2 metros. Um projétil lançado verticalmente para cima tem a altura h relativa ao solo, variando com o tempo segundo a relação h igual a 3 mais 20t menos 5t ao quadrado no Sistema Internacional, e esta função é válida para t maior ou igual a 0. Determine. A. O instante t1 em que o projétil atinge sua altura máxima. O projétil atingirá a sua altura máxima quando lançado verticalmente para cima, quando estiver na iminência de inverter o sentido de seu movimento, ou seja, quando sua velocidade escalar tornar-se zero. Lembre-se, se a posição y no tempo de uma partícula é de segundo grau, a condição necessária para que ocorra a inversão do sentido do movimento é que a velocidade escalar torne-se zero em algum instante. Bem, então vamos determinar a função horária da velocidade escalar a partir da derivada da função horária dos espaços. h igual a 3 mais 20t menos 5t ao quadrado. Vamos aplicar a derivada. Derivada do termo independente 3 será igual a 0. Derivada do termo 20t será 20. Derivada de menos 5t ao quadrado, menos 10t. Então, a função horária da velocidade escalar será 20 menos 10t. Agora, vamos calcular o instante em que a velocidade escalar vale zero. V igual a 20 menos 10t.
Vamos impor que a velocidade escalar seja zero, e isso, de acordo com o texto, ocorre no instante t1. Vamos isolar 10t1 igual a 20. Logo, t1 igual a 20 por 10. Logo, no instante t igual a 2 segundos, o corpo está na iminência de inverter o sentido do movimento. Logo, atingiu a altura máxima quando lançado verticalmente para cima. B. Determine a altura máxima atingida. Bem, para determinar a altura máxima, basta lembrar que foi fornecida a função horária dos espaços. E temos, a partir de agora, o instante em que ocorre a inversão do sentido do movimento. O instante t igual a 2. Então, basta substituir t igual a 2 nesta função, que calcularemos a altura máxima. Olha lá. 3 mais 20 vezes t menos 5t ao quadrado. 3 mais 20 vezes o instante em que ocorre a inversão do sentido do movimento, a partir do qual 2 segundos, menos 5 vezes 2 ao quadrado. Então, 3 mais 20 vezes 2, 40, menos 5 vezes 4, menos 20. 40 menos 20, 20. 20 mais 3, 23 metros. Então, a altura máxima, que é a posição em que ocorre a inversão do sentido do movimento, é 23 metros. Um projétil lançado verticalmente para cima tem a altura h relativa ao solo variando com o tempo segundo a relação. h igual a 5 mais 30t menos 5t ao quadrado. Observe novamente que é uma função horária dos espaços do segundo grau, que admite a origem dos espaços no solo, válida para t maior ou igual a zero no sistema internacional. Determine a. O instante t1 em que o projétil atinge sua altura máxima. Novamente, lembremos que, quando um projétil é lançado verticalmente para cima, ele atinge a altura máxima quando ele está na iminência de inverter o sentido de movimento. Altura máxima, obviamente, em relação ao solo. Então, basta impor que a velocidade escalar do projétil seja zero em algum instante. E aí teremos a altura máxima. Vamos calcular esse instante em que a velocidade escalar é zero. Determinação da função horária da velocidade escalar. Vamos derivar. Derivada de 5 mais 30t menos 5t ao quadrado gerará a função horária da velocidade escalar. Derivada de 5, 0. Derivada de 30t mais 30. Derivada de menos 5t ao quadrado menos 10t. V igual a 30 menos 10t. Agora, vamos calcular o instante em que a velocidade escalar se anula. Basta substituir v igual a zero na função horária da velocidade escalar. Então, temos que 10t1 igual a 30. Logo, o instante t1 é 30 por 10. O instante em que a partícula está na iminência de inverter o sentido do movimento, quando lançada verticalmente, e, portanto, na altura máxima em relação ao referencial adotado, solo, será o instante 3 segundos, ou seja, 3 segundos após o disparo do relógio. B. Determine a altura máxima atingida. Ora, já sabemos que a partícula atinge a altura máxima no instante t igual a 3. Então, basta substituir t igual a 3 na função horária dos espaços, que obteremos a altura da partícula no instante que ela está na iminência de inverter o sentido do movimento e, portanto, na altura máxima, em relação ao solo. Então, no instante que ocorre a inversão do sentido do movimento, a partir do qual é t igual a 3. Então, h igual a 5 mais 3 vezes 3, 3 vezes 30, 90, menos 5 vezes 9, 45. Então, temos 90 menos 45, 45 mais 5, 50 metros. Ou seja, no instante que ela está na iminência de inverter o sentido do movimento, ela está a uma altura de 50 metros do ponto de referência adotado, solo.